Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Josué, considerações importantes. Vamos ao conteúdo. Continuação. Parte 12. Os reis subjugados. 14.5 Debir, rei de Eglon. Debir significa sabedoria do alto, um oráculo, um orador ou locutor. Eglon tem o sentido de círculo, roda. Então, que espécie de conflito enfrentamos na pessoa deste rei e desta cidade? Em Josué 15:15 vemos que subiu aos habitantes de Debir, cujo nome antes era Quiriat-Sefer. Depois que Otniel, leão de Deus, genro de Caleb, conquistou a cidade, o nome dela foi mudado para Debir. Quiriat-Sefer significa cidade dos livros, fortaleza da sabedoria, terrena, mas sendo agora possessão de Caleb, passa a ser Debir, ou seja, uma revelação de Deus, um oráculo. A diferença é que não devemos nos contentar com a cidade dos livros. Ou, na linguagem do Novo Testamento, a letra mata, 2 Coríntios 3:6. Jesus disse que suas palavras são espírito e são vida, João 6:63. Logo, este rei vai guerrear contra nós para que não entremos em contato com a palavra viva de Deus. Podemos ler, estudar e até meditar na palavra. Mas se ela fica meramente na esfera da letra, de nada adianta. Ou seja, necessitamos de que a palavra seja tornada vida em nós. Agora, a cidade do rei Debir é Eglon, isto é círculos. Logo a questão é prática e bem simples. Este rei vai lutar contra nós para que não entremos em contato com a palavra viva de Deus e para que ela não se torne vida em nós. Assim, o resultado que ele busca em nós é um andar em círculos. Se o nosso contato com a palavra é tal que ficamos só na esfera da letra e é tal que não se torna realidade em nossa experiência cotidiana, então estamos andando em círculos. Isto é morte, não vida. Assim, a realidade espiritual daquelas palavras não é operada em nós pelo Espírito. Os exemplos disto são fartos na Escritura, mas podemos citar pelo menos 2. O primeiro seria o povo de Deus que poderia entrar em Canaã em 11 dias, porém, levaram 40 anos. A razão foi a incredulidade. Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade, Hebreus 3:19. A palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram, Hebreus 4:2. O resultado disto foi andar em círculos durante 40 anos. Outro exemplo bastante claro nas Escrituras é o de Sansão. Depois que ele abriu seu coração a Dalila, revelando a ela o segredo de sua força, o Senhor se retirou dele. Aí vieram os filisteus e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere, Juízes 16:21. Para isto, o apóstolo Paulo nos disse tão claramente: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. 1 Coríntios 9:26. Se vamos lutar contra estes 5 reis, contra o inimigo, devemos partir de Gilgal, isto é do reconhecimento sincero e real de que nada podemos fazer sem o Senhor. Somente Ele nos capacita e nos dá força e poder. Quando assumimos esta posição, então podemos declarar guerra incondicional ao inimigo. Assim, nossa submissão ao Espírito Santo é total. É sem reservas. Damos a Ele o direito de tratar com toda a manifestação do velho homem em nós. Mudamos assim nossa forma de ver a operação da cruz. As 3 palavras encontradas em Josué 10:9 e 10 nos mostram o resultado da luta do Espírito contra a carne conforme Gálatas 5:17. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Josué 10:9 e 10. 14.6 Bet-Horon, o lugar da ira.
Tal nome lembra a ira de Deus contra o pecado, a carne e Satanás. Quando guerreamos contra estes reis, nosso sentimento é o mesmo do apóstolo Paulo em Romanos 7. São estes reis que estavam levando o apóstolo Paulo a realizar o que odeia, dão o seu clamor: quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Seu clamor é então que o Espírito Santo venha combater esta lei do pecado que está nele. 14.7 A Zeca, cercar ao redor. Em nenhum lugar da Bíblia temos o ensino de que nossa carne, velha natureza, velho homem, eu, é extirpada de nós quando cremos. Estes continuam conosco todos os dias de nossa vida sobre a terra, podendo se manifestar todas as vezes que deixamos de andar no Espírito. O Espírito Santo revelou a Paulo que existe uma lei que opera nos seus membros e que faz guerra contra a lei de seu entendimento, tendendo a levá-lo cativo à lei do pecado e da morte, Romanos 7:23. Portanto, ao declararmos guerra contra estes reis, damos total liberdade ao Espírito Santo para declarar guerra contra eles, e sua luta contra a carne visa colocar uma cerca ao redor deles, impedindo sua livre manifestação em nossa vida. 14.8 Maquedá, curvar a cabeça. Em outras palavras, isto significa submissão. Antes de o Espírito Santo realizar guerra contra estes reis, nosso eu é como o rei Saul do Velho Testamento. Do ombro para cima sobressai sobre todos os demais em Israel. Ele é grande, alto, forte e autossuficiente. Saulo teve seu nome mudado para Paulo, depois que encontrou Jesus. Paulo significa pequeno. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, 1 Coríntios 15:9. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi oferecida esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as insondáveis riquezas de Cristo, Efésios 3:8. Esta é uma palavra fiel, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1:15. Logo, na nossa cooperação com o Senhor, o Espírito, na guerra contra estes reis são necessários 3 passos. 1. Devemos odiar toda e qualquer manifestação da carne. 2. Devemos nos entregar ao Espírito e permitir que ele possa mortificar as obras da carne. 3. Precisamos curvar nossas cabeças diante do Senhor em plena submissão, permitindo que nosso eu diminua a cada dia, e que Cristo cresça em nós. 14.9 Os reis na caverna, Josué 10, do 17 ao 22. Existem cavernas em nossas vidas nas quais estes reis procurarão se esconder, como se eles não existissem mais. Estes reis simbolizam as manifestações da vida egocêntrica que geralmente são bastante sutis. Para nós localizarmos em seus esconderijos é necessária uma vida de total submissão à liderança do Espírito Santo. A introspecção de nada vale. Não nos conhecemos a nós mesmos. Nossa atitude deve ser a de Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Sabe por quê? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 9 e 10. Em Josué 10, do 22 ao 26, vemos a atitude necessária para com estes reis. Depois disse Josué: abri a boca da cova, e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel, e disse aos capitães dos homens de guerra, que foram com ele: chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram, e puseram os seus pés sobre os pescoços deles.
Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Pendurar no madeiro significa expor publicamente, manifestar, exibir. Isto é, quando a luz do Senhor brilhar sobre nós, veremos a luz. Salmos 36, 9. Se existe algo em nós de errado, o Espírito Santo fará sua obra de convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Se ele tocar em nossa consciência, devemos imediatamente confessar o nosso pecado, e endireitar os nossos caminhos diante do Senhor. Obrigado por assistir até aqui, continuaremos com a parte 12, os reis subjugados, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.